pode ir começando, né, fazer nossa introdução tradicional. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, sócia da OL Investimentos, responsável pela parte de administração, de comunicação e marketing. Já me embolei aqui, Poliana, estou nervosa com você. Hoje a gente está recebendo o Renato Folino, que é Head de Planejamento Patrimonial do XP Private. Bem-vindo, Folino. A gente vai falar sobre um tema que, como a gente estava falando aqui no começo, está super em voga, que é a reforma tributária. Comigo está o Henrique Bosquat, que é nosso Head de Produtos. Ele vai fazer uma breve introdução e a gente vai começar aqui nosso bate-papo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa interação aqui da OL. Para a gente aqui é um privilégio receber Renato Folino, do XP Private. É um especialista nessa área de soluções e planejamento patrimonial. Um craque, com certeza vocês vão gostar desse nosso bate-papo aqui de 1 hora. É um assunto atual que vem sendo discutido há décadas, na verdade, né? Todos os governos buscam, em algum momento, alguma reforma tributária. É difícil chegar a um consenso, é difícil sair do lugar, mas a gente vai ver que tem coisas boas a caminho também. Renato, seja muito bem-vindo. Conta para a gente aqui um pouquinho da tua área no XP Private, o que é o planejamento patrimonial e o que a gente pode agregar para os investidores, suas famílias e empresas com essa célula de inteligência. Por gentileza. Claro, Henrique. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da OL Investimentos, Henrique e Andréia, pela oportunidade de estar aqui com vocês e com os clientes. Vamos tentar aqui em 1 hora resumir um pouco o que é essa reforma tributária, ou muito mais, para mim, muito mais um pacote de impostos do que na prática uma reforma tributária. Mas vamos falar um pouquinho. Mas, de uma maneira geral, Henrique, olhando a tua pergunta diretamente, a área de planejamento patrimonial aqui dentro do Private da XP, ela é responsável por poder ajudar os clientes e as famílias que a gente atende aqui a encontrar as estruturas patrimoniais mais eficientes, né? Para você fazer a gestão do dia a dia do patrimônio das famílias, seja do ponto de vista de planejamento sucessório, do ponto de vista de planejamento tributário, de proteção patrimonial. Então, eu acho que você tem diversas questões relacionadas a isso que você precisa prestar um pouco de atenção, né? Sempre com o objetivo de você preservar e perpetuar esse patrimônio no longo prazo. Então, o papel dessa equipe aqui é justamente não é falar de investimentos. A gente olha um pouquinho mais de cima, ver como é que está a estrutura patrimonial da família, como é que está a estrutura familiar, os objetivos, a gente entender como é que a gente pode ajudar a encontrar esses caminhos. Se faz sentido ter uma holding patrimonial, se faz sentido ter um fundo exclusivo, faz sentido ter previdência, faz sentido ter estruturas offshore, investimentos lá fora, e qual tipo de estrutura que faz mais sentido, como é que a gente protege um pouco esse patrimônio. Falamos bastante de governança familiar, então tem vários assuntos aqui que permeiam essas discussões, e a ideia é sempre trazer informações para os clientes, apontar caminhos, mostrar alternativas para que os clientes possam cada vez se sentirem mais seguros para tomar as decisões que precisam ser tomadas ao longo do tempo, entendeu? Então, é isso que a gente faz aqui, ajudar a encontrar as peças desse quebra-cabeça e poder encaixá-las da maneira correta dentro da estrutura de cada família, considerando que cada família tem o seu quebra-cabeça, né? Você não consegue replicar essa estrutura que foi usada para uma determinada situação para uma outra situação. Então, não tem estrutura mágica, na prática a gente olha tudo, cada desenho é único e a gente está aqui justamente para ajudar os clientes a encontrar esses caminhos. Isso que a gente faz aqui. Muito bom, perfeito. Andréia, é contigo. Exatamente. Bom, hoje a gente vai conversar especificamente sobre os impactos da reforma tributária, tanto no mundo empresarial quanto para a pessoa física. Vamos começar pelo segmento empresarial. O que chama a atenção na proposta em negociação no Congresso? Na sua opinião, o que pode trazer impactos positivos, redução de alíquota tributária, de forma escalonada? Fala um pouquinho dessa proposta em relação à pessoa jurídica. André, eu acho que a grande questão relacionada à pessoa jurídica que veio nesse pacote apresentado aí pelo governo no final de junho, que foi o projeto de lei 2337 de 2021, é uma coisa que o ministro Paulo Guedes sempre falou, né? Eu vinha falando já desde que esse governo tomou posse, que a tributação de dividendos ela seria uma consequência da desoneração da tributação das empresas, né? Então, ou seja,
Não que a tributação de dividendos deveria ser uma tributação per se, e sim uma consequência de uma outra coisa, que era a diminuição do imposto das empresas. Acontece que com o texto original do projeto de lei veio muito tímido nessa questão, né? Na realidade, criou-se aí uma alíquota de tributação dos dividendos na casa de 20%, e a diminuição que se teve no imposto das empresas foi muito pífia, né? Na realidade, a proposta original do governo falava em você, só para vocês terem uma ideia, hoje, a carga tributária, só olhando o imposto de renda e contribuição social das empresas, é 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social, que dá uma carga de 34%. Então, o que o governo estava propondo era baixar no primeiro ano, ou seja, a partir de 2022, em 2,5% essa carga fiscal, ia para 31,5%, e a partir de 2023, mais 2,5%, chegando na casa de 29%. Tá? Considerando que você ia tributar 20% da distribuição de dividendos, na hora que você somava tudo isso, na realidade, você estaria aumentando muito a carga fiscal desse ambiente, porque na prática, a gente não pode, ainda que se tente se discutir que, não, uma coisa é a tributação de pessoa física, outra coisa é a tributação das PJs. Eu vou diminuir, então, de 34 para 29 a PJ. Mas e os 20 de dividendo? Não, quem paga é a pessoa física. Ok. Só que a gente sabe que a grande maioria das empresas no Brasil, o bolso que paga o imposto da PJ e da PF é o mesmo. Né? Então, assim, no final das contas, você ia onerar tremendamente na verdade, você ia ficar muito mais caro, você ia aumentar a carga tributária na hora que você estava falando de distribuição de lucro das empresas. A novidade que veio com a apresentação do relatório pelo relator desse projeto ali na Câmara, que é o deputado Celso Sabino, foi, aí sim, diminuir consideravelmente essa alíquota de tributação das empresas. Ele não mexeu na tributação dos dividendos, ele manteve a alíquota de 20%, mas ele diminuiu dos 34%, né, no primeiro ano para 24%, né, ou seja, baixou 10 pontos percentuais em 2022 e mais 2,5 pontos percentuais a partir de 2023, chegando numa alíquota total de 21,5%. Tá? Não é perfeito, não é também, não adianta dizer que com isso a gente vai ter uma diminuição de carga tributária, porque também não é. Se você fizer uma conta rápida, uma empresa de presumido que hoje é tributado a 15,5% mais ou menos a carga fiscal total, considerando esses impostos, e aí mais PIS e COFINS, com essa nova regra seria tributada algo em torno de 29%, tá? Considerando a distribuição de dividendos também. Então, você quase que vai dobrar o imposto das empresas de lucro presumido. Mas, pelo menos, você chegou numa coisa um pouco mais palatável, vamos dizer assim. Porque antes você ia para uma carga tributária de 40%, 45%, que não fazia sentido nenhum. Então, eu acho que para as empresas, de uma maneira geral, você teve efetivamente uma diminuição de imposto. Mas, como eu disse, como o bolso que paga o imposto é o mesmo, dependendo da empresa que a gente está falando, você não vai sentir essa diminuição de imposto. Acho que para as grandes empresas, sim, que já não distribuem dividendos ou que investem boa parte dos seus dividendos, eu acho que nesse caso, sim, vai sobrar mais dinheiro no caixa das empresas para investir. Mas as pequenas e médias empresas, talvez o impacto não seja tão grande assim, porque na prática tem muita família que se suporta na distribuição do dividendo para poder viver, para poder pagar suas contas. Então, nessa situação específica, vai sim aumentar a carga tributária, com certeza. Boa. Vamos tratar um pouquinho de uma questão que você fez muito bem em contextualizar, em tirar o nome reforma tributária e tratar com mais um pacote. A gente concorda contigo, é que a esperança é maior do que a racionalidade. Essa é a questão, mas na prática a gente não tem reforma nenhuma. Então vamos tentar adequar aqui Não, mas a gente fala em reforma também. Problema, todo mundo fala em reforma, mas é que na prática não é porque a reforma você pensa em coisas estruturais, né, onde você mexe em um monte de coisa que absolutamente está muito longe do que foi apresentado, e ainda que o relatório do relator apresentado pelo relator tenha melhorado muito o texto original do governo, ainda assim não dá para chamar isso de reforma, né? Ele simplesmente está readequando ali, tentando mudar alguma tributação de algumas coisas específicas. Não tem uma reforma tributária geral de jeito nenhum. Pensamentos convergentes. Vamos dar sequência. A gente está convivendo com um aquecimento talvez nunca antes visto no mercado de capitais aqui no Brasil, né? Quase 4 milhões de pessoas investindo em renda variável, sim, na B3, na Bolsa, um mercado aquecido de fusões, aquisições, todo mundo olhando a concorrência em busca de expansão. Então, como as grandes corporações que já estão na B3
e aquelas empresas que estão a caminho de um IPO ou listagem, qual é o impacto específico para esse setor tão importante e aonde você vê necessidade do Congresso fazer ajustes e oportunidades? Como é que você está vendo esse enfoque na grande empresa, por gentileza? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, claro que se isso vier a passar, porque também é importante a gente dizer isso, né, gente? Assim, existe a expectativa de que isso possa vir a passar, mas, por enquanto, o que a gente tem é apenas um relatório preliminar que nem oficial se tornou, porque não foi nem publicado ainda no site da Câmara, só para vocês terem noção. Todo mundo teve acesso ao relatório preliminar do relatório, mas isso não foi nem publicado, ou seja, isso vai sofrer ainda alterações assim que o governo, assim que o Congresso voltar de recesso, agora em agosto, as coisas vão começar a avançar, tá? Mas, de qualquer maneira, Henrique, a hora que você cria um imposto sobre uma coisa que era isenta, que é o caso dos dividendos, você faz preço, né, nesse negócio. Então, isso vai ter que ser colocado para dentro do custo. Assim, você vai ter que entender, principalmente para o investidor, na hora que vai investir nesse mercado de ações, como você mesmo falou, a gente teve uma explosão do mercado acionário no Brasil, principalmente para o pequeno investidor, o que é muito bom, né? Muita gente entrou na Bolsa nos últimos anos, nos últimos 2 anos, especificamente 2, 3 anos. Então, assim, o que é muito bom, você desmistifica muita coisa, as pessoas que não acessavam. Claro, não foi por acaso, né? Eu acho que todo mundo percebeu que com uma taxa de 2% ao ano, se você vivia de renda, você não pagava suas contas. Então, assim, você precisava começar a olhar para outras coisas e a Bolsa de Valores passou a ser interessante, porque começava a ter um rendimento maior do que você tinha em renda fixa, e os dividendos, sem dúvida nenhuma, era uma parte muito importante desses rendimentos. Agora, isso vai ser tributado. Então, você vai ter que colocar essa tributação na conta. Não acredito que isso vai matar o mercado de capitais, tá? Não acho que é isso. Não acho. Eu acho que, como eu gosto de dizer, eu acho que a gente está caminhando para um ambiente muito mais tributado, né? Ou seja, quero dizer com isso que no curto, médio prazo, médio e longo prazo, talvez, você não vai ter, isso aqui não paga imposto, isso aqui paga imposto. Pouca coisa no Brasil não vai pagar imposto no mundo de investimentos. A hora que você tem um ambiente onde tudo é tributado, a questão fiscal sai da mesa, né, na hora de tomar decisão. Porque se tudo tributa igual, porque não importa, isso aqui deixou de ser. Então, ok, eu vou continuar olhando para ações, eu vou ter alternativas ainda de fundos de investimento imobiliário, que né, eu acho que foi uma coisa meio absurda que foi colocada no projeto, mas que o relator retirou com muita sabedoria. Ou seja, o fundo imobiliário continua tendo isenção, você vai continuar tendo alguns investimentos isentos. Então, assim, mas eu não acho que você vai ter. Eu acho que no primeiro momento você sente, né? Agora o dividendo talvez não seja tão interessante assim, que eu vou ter que pagar 20% de imposto sobre isso. Agora, eu acho que isso se ajusta. O mercado, se você tiver um crescimento econômico, o mercado vai continuar evoluindo, independente dessa questão da tributação. Tá? Eu acho que você toma um susto, mas de uma maneira estrutural, você não vai acabar com o mercado de capitais porque você criou a tributação de dividendos, entendeu? Eu acho que a grande questão aqui, já olhando um pouco para a segunda parte da sua pergunta, é a gente entender como é que o governo vai tratar o estoque de dividendos que foi acumulado ao longo desse tempo todo. De lucro, né? Desculpa. Lucros ou dividendos, não importa. Quando você está no ambiente da empresa, ainda é lucro. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que até 1995, a distribuição de dividendos, dos lucros de dividendos do Brasil era tributada. Ela deixou de ser tributada em 1996 e isso perdura até hoje, 2021. Agora, se uma empresa hoje tem no seu balanço registrado um lucro que foi apurado até 1995 e que ainda não foi distribuiu hoje, 2021, ela vai pagar imposto, porque o lucro foi auferido no momento onde era tributado. Se a gente seguir a mesma lógica, o estoque de lucro que foi obtido pelas empresas entre 1996 e 2021 não deve ser tributado, porque ele foi auferido no momento onde não era tributado. Tanto o projeto original quanto o relatório do relator são omissos em relação a isso. A gente espera que essa omissão seja pelo lado bom, ou seja, não há discussão que isso não tem que tributar. Mas, sinceramente, no Brasil, a gente não dá para garantir absolutamente nada. Né? Então, assim, é super importante deixar claro essas coisas para você não criar uma judicialização nessa história. Porque se o governo, porque do ponto de vista arrecadatório, se o governo está olhando como é que ele arrecada mais, ele vai olhar para esse pote de dinheiro que está ali, e se você não tem uma regra, se alguém perguntar, ele vai falar, não, vai tributar. Você entendeu? Se perguntar para a Receita, você vai falar, vai tributar. Você entendeu? Então, assim, é isso que precisa deixar claro, que ainda não está. Então, isso é super importante para entender
como é que se vai se tratar o estoque de lucros que estão dentro das empresas que ainda não foram distribuídos. E a gente tem falado muito para os clientes hoje em relação a isso. Se puder distribuir, distribua já, né? Ou seja, eu tenho caixa e tenho lucro acumulado. E esse caixa não é o caixa do dia a dia da empresa, não é o capital de giro, não é eventualmente um caixa para investimento no curto prazo, é muito mais a poupança da família que está ali dentro. Distribua. Já não é bom você ter essa poupança na pessoa jurídica, você já está pagando 34% de imposto para investir isso no mercado financeiro, então já distribua para a pessoa física, faça os investimentos na pessoa física e garante uma alíquota de 15%, que é muito mais barato. Com essa perspectiva de tributação dos dividendos, faz mais sentido ainda você distribuir. Então, não tem caixa, só tem lucro acumulado. Isso é muito comum, né? Pode não parecer, mas para que você possa distribuir os dividendos, você precisa ter as duas coisas. Você precisa ter o lucro acumulado no balanço e você precisa ter caixa para poder distribuir, senão você não consegue distribuir. E é muito comum as empresas terem lucro acumulado, mas não ter caixa porque reinvestiram o dinheiro na própria empresa. Então, você tem o lucro acumulado, mas não tem o caixa. E como é que eu distribuo? Eventualmente, você pode já lançar isso no balanço, dizendo que esse dividendo já foi distribuído e não pago, pelo menos está registrado ali que ele já foi distribuído, no momento onde não era tributada essa distribuição, ou, eventualmente, fazer operações de crédito, que você possa trazer o dinheiro para dentro da empresa para gerar essa linha de lucro acumulado. Então, tem algumas operações que é possível fazer. Então, nessa questão dos dividendos, eu acho que a gente tem que prestar um pouco de atenção como é que isso vai ser discutido ali dentro. Eu acho que tem espaço, talvez, ainda. O governo disse que não tem espaço. Eu também acho que vai ser uma luta bastante difícil, mas para baixar um pouco essa tributação dos 20% ali para o nível de 15%. Né? Não sei se vão conseguir, mas acho que vai se tentar trazer isso para ali perto de 15%. Vamos ver se consegue. Isso já ajuda um pouco mais. Mas eu acho que talvez seja essa questão do estoque, para mim, é mais importante, porque você tem um caminhão de dinheiro ali que não deveria ser tributado e que o governo, se ninguém perceber, pode tentar pôr a mão nesse pote. Entendeu? Perfeito, muito bom. André? Normalmente os investidores ficam preocupados, né? Você falou agora do fundo imobiliário, né? Que tiraram da pauta, vai continuar isento, mas tem outros títulos que são isentos de imposto de renda que os clientes buscam muito, que são as LCAs, LCIs, CRIs, CRAs. O que a gente pode esperar desses investimentos? Você acha que esses investimentos podem continuar isentos ou eles estão na lista dos que vão começar a ser tributados? Pois é, André, sinceramente, para mim, independente de concordar ou não, tá, gente? Mas para mim, era muito mais lógico você atacar, em tese, tentar tributar esse tipo de investimento do que os fundos imobiliários. O governo optou por tributar os fundos imobiliários. Para mim, tipo assim, eu acho que a conta não fechou ali quando eles resolveram mandar o projeto. Falou, está faltando dinheiro. Tributa fundo imobiliário. Aí põe lá fundo imobiliário. Nem pensaram direito, entendeu? Então, para mim, foi isso. Então, assim, não sei. Eu acho que não tem muito espaço para voltar essa tributação desses isentos. Tá? Eu, sinceramente, imaginei que viesse lá nesse projeto original, acabando com todas as isenções, tá? Com essa avidez que o governo tem de arrecadar. Não, ele fez assim. Para mim, faria até mais sentido se ele acabasse com tudo, porque pelo menos ela tinha uma lógica. E não simplesmente tentar acabar só com a tributação, só com a isenção do fundo imobiliário, entendeu? Ele não conseguiu, não é que ele não conseguiu. Em tese, isso pode voltar a hora que quiser. Mas eu, particularmente, acho que não volta, tá? Então, assim, não vai voltar e aí eu não acho que vai tentar se... então vamos tentar, já que não conseguiu o fundo imobiliário, vamos tentar aqui o CRI, o CRA. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu, particularmente, me surpreenderia muito se isso viesse agora na tributação. Mas, de novo, não dá para garantir nada, tá? Mas eu acho difícil. Eu não acho que é por aí o caminho. Pegando esse gancho, até você já falou bastante aqui de taxação de dividendos, faço uma pergunta àquele primo irmão dele, que é os juros de capital próprio, né? Como é que ficaria, porque tem algumas diferenças na parte contábil, e como é que faz um link para a gente, aproveitando a expertise global do XP Private, como seria essa analogia internacional? Como é que é a eficiência do que a gente poderia aprender com o mercado internacional para seguir no rumo melhor em melhores práticas? O negócio do juros sobre capital próprio, Henrique, na verdade, é uma coisa que tem na nossa legislação, que você remunera o capital do acionista, e isso você pode deduzir como despesa da empresa. Então, é um benefício fiscal que você tem da deduzibilidade, tanto que ele é limitado. Porque senão, toda empresa, em vez de pagar lucro, distribui, paga como juros de capital próprio e não paga, e não vai pagar, e vai sair do imposto de 34% para 15%. Então, é muito bom. Mas tem uma limitação, você tem um limite. Então, você distribui o que você pode distribuir como juros de capital próprio, o resto você distribui como dividendo. E a proposta é acabar com essa questão da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio também. Tá? Então,
você acabaria com essa possibilidade para a empresa deduzir isso da sua base de cálculo do imposto de renda. De uma maneira geral, Henrique, os mercados mais desenvolvidos que o nosso, as economias mais desenvolvidas que a nossa, né, os principais países do mundo, já tributam dividendos há muito tempo, ou há algum tempo. Assim, a gente a gente talvez seja um dos poucos países do mundo que não tributa dividendo. Então, em tese, você estaria se adequando a uma estrutura tributária mais moderna. O problema é que, para chegar lá, a gente ainda tem muito caminho, né? Eu até acho que pode ter uma intenção de você caminhar para uma economia onde você vai tributar muito mais a renda do que o consumo e a produção, que é o modelo usado nas principais economias do mundo, né? Você tributa muito mais nos Estados Unidos, muito mais a renda, na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra, você tributa a renda e você não tributa a produção e o consumo, ou tributa menos. O problema é que, para chegar aí, a gente ainda precisa tirar um monte de esqueleto, né, que está aí pendurado, que a gente não consegue. Então, não é só... Claro, já é um caminho você baixar muito o imposto das empresas, entendeu? Mas tem mais coisas, tem PIS/COFINS, tem, sei lá, IPI, ICMS, ISS, todos esses impostos que a gente conhece, que eu, sinceramente, nem vou entrar muito nessa série, porque nem é tanto a minha praia, mas existe uma carga, existe um monte de coisas aí, como diz o ministro, o manicômio tributário que a gente tem no Brasil, que precisa ser olhado. Então, tá bom, é um começo. Se esse for o caminho, ainda que demore, sei lá, 10 anos para a gente chegar nisso, eu acho que o caminho pode ser esse, que você deixa a economia mais leve, com certeza. Né? Agora, se é simplesmente um puxadinho, não vai resolver. Não vai resolver. Boa. Deixa eu também aprofundar aqui, voltando ao início da tua apresentação, quando você falou um pouco da estrutura da tua área e do que o que o time da XP Private pode agregar de valor para os investidores. Perfeito. A gente está vendo essas discussões de pacotes, reformas, olhando esse sonho aí de uma década à frente, de reformas, com avaliação de técnicos, políticos, sociedade em geral, né? Sim. E são questões que, de alguma forma, transbordam para a sucessão empresarial, para a sucessão familiar e reservas de longo prazo. Enfim, todo o planejamento econômico financeiro dos investidores. Fala um pouco dos instrumentos mais eficientes e como poderemos acessá-los pelos serviços do XP Private. Um pouco de holding, um pouco de vantagem dos fundos exclusivos. Vamos lá. Por favor. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, como eu disse aqui no começo, você não tem uma única estrutura mágica que resolva todas as questões. Eu acho que as estruturas que são utilizadas nesse planejamento, elas são função da estrutura familiar, da estrutura patrimonial e dos objetivos que a família tem em relação a esses assuntos. Tudo isso vai dizer qual é o caminho e qual é a estrutura mais adequada para cada situação específica, né? Holding patrimonial, por exemplo, eu gosto bastante, eu acho que faz muito sentido quando a gente está pensando num patrimônio, aquilo que eu chamo de patrimônio, que é o não dinheiro, né? Imóveis, participações em empresas. Acho que você ajuda a organizar o patrimônio, você ajuda a pensar na sucessão, porque fica mais fácil. Você tem um patrimônio imobiliário muito disperso, se organiza embaixo de um único guarda-chuva e você passa a ter um único ativo, que são cotas de uma empresa. Fica mais fácil você pensar em sucessão, tem 2, 3 filhos, que eu vou deixar para um, para outro. Todo mundo vira sócio daquela empresa com tudo que tem embaixo. Fica muito bom, fica mais fácil, né, essa questão. O governo tentou acabar com isso também, né? No projeto original do governo, você obrigava as holdings imobiliárias a se tributar pelo lucro real, e não mais pelo presumido como é hoje. O que não faz o menor sentido, né? Eu não sei, me parecia que o setor imobiliário no Brasil estava sob ataque. Né? Tributar fundo imobiliário, tributar holding imobiliário, eu não entendi onde o governo queria chegar com isso. Mas isso também foi derrubado pelo relator, isso foi tirado do projeto. Então, as holdings continuam interessantes do ponto de vista de estruturação e pensando em sucessão, porque aí você consegue doar as cotas, né, com todas aquelas cláusulas que a gente conhece, com fruto, cláusula de reversão, incomunicabilidade, pluralidade. Então, você consegue pensar no seu planejamento sucessório de uma maneira mais organizada. Né? Então, a holding funciona super bem. Mas a holding não funciona muito bem para dinheiro, porque, como eu falei aqui, a tributação da renda financeira numa empresa tributada pelo presumido é muito alta. Você paga 34% de imposto sobre aquele rendimento do teu investimento no mercado financeiro. A pessoa física você paga 15% no limite, né? Depois de 2 anos. Então, por que eu vou ficar com esse dinheiro na empresa? Do ponto de vista tributário, não faz o menor sentido. Então, o ideal é sempre que você... Vou imaginar uma empresa que tem um patrimônio imobiliário que gera renda. Você vai
gerar aluguel, vai pagar imposto sobre aquele aluguel dentro da empresa e distribui isso por enquanto isento para a pessoa física faz os investimentos. Você consegue aí sim ter uma estrutura mais organizada. E quais são essas estruturas que se pode usar pela pessoa física para fazer os investimentos no mercado financeiro, pensando também em planejamento tributário, sucessório e proteção patrimonial? O fundo exclusivo, né? Ainda é uma estrutura interessante, também tem todo dentro desse projeto da reforma tributária de se mudar a tributação do fundo exclusivo. Hoje o fundo exclusivo fechado ele tem o benefício de diferimento tributário, onde você só paga imposto quando você fizer algum tipo de resgate, ou seja, se você colocar um dinheiro ali dentro, se ficar por 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, e você nunca tirou dinheiro daquela estrutura, você nunca pagou um centavo de imposto. É assim que é a regra, né? O fundo exclusivo também funciona, mal comparando, como uma holding financeira, porque ele é um grande guarda-chuva, só que ali embaixo tem todos os investimentos financeiros, qualquer tipo de ativo imobiliário, ações, fundo, cotas de fundo, títulos públicos, crédito privado, você pode colocar qualquer tipo de ativo imobiliário dentro do seu fundo. Você consegue trocar de investimentos dentro do fundo sem pagamento de imposto, que é muito bom. Você consegue compensar lucros e prejuízos de ativos de classes diferentes, coisas que você não faz na pessoa física. Então, o fundo exclusivo fechado hoje, ele é um instrumento muito interessante pensando no dinheiro de longo prazo e sempre, né, na preservação e perpetuação desse patrimônio. Agora, ele também está dentro do projeto, né, de mudança de tributação, e aí a proposta ali é você criar o come-cotas também para o fundo fechado, como você tem nos fundos abertos. Hoje, os fundos abertos eles têm aquela tributação semestral, todo maio e novembro. Né? A proposta é você não ter mais um come-cotas semestral, só anual, só em novembro, mas também incidiria sobre os fundos fechados. Então, os fundos fechados passariam a também ter uma tributação anual, independente de resgate. Tá? Mas, mesmo assim, como eu disse, se tudo vai ser tributado, a gente tira a questão tributária da mesa e a gente vai olhar. O fundo fechado ainda é muito interessante para planejamento sucessório, porque eu também, no fundo fechado, consigo doar cotas para os meus fundos, assim como meus filhos, por exemplo, assim como eu faço com as cotas da holding, que eu tenho lá os imóveis. Então, por dinheiro, eu consigo também dar o mesmo tratamento sucessório usando a estrutura do fundo fechado. Né? Então, ele pode continuar sendo interessante, mesmo sendo tributado uma vez por ano. Ele vai manter a questão de você poder organizar, para você compensar lucros e prejuízos, para você trocar de investimento ao longo do tempo se você precisar. Então, pode fazer sentido, dependendo da situação, continuar como fundo exclusivo. Outra estrutura que a gente olha muito são as estruturas de previdência. Né? As estruturas de previdência continuam sendo uma estrutura muito interessante para pensar em dinheiro de longo prazo e também com foco em planejamento sucessório. E eu brinco um pouco, né? Vamos falar baixinho, porque eles não mexeram na questão da previdência e antes que eles nos escutem aqui, a gente tem alguma ideia para eles. Mas brincando, falando sério agora, não acho que vai ter nenhuma alteração na Previdência, porque a Previdência já tem uma tributação, mas ela chega a 10%, é verdade, mas ela começa em 35%, né? Então, assim, ela já tem uma tributação muito pesada no começo, mas ela tem o benefício de ter o diferimento, porque na Previdência também não tem o come-cotas e não me parece que vai ter. Então, talvez a Previdência seja o único veículo no Brasil de investimento que você vai ter diferimento fiscal, então, que você pode pensar, eventualmente, em ter um pedaço aqui na Previdência, inclusive olhando a questão sucessória, que não passa pelo inventário, isso vai para os beneficiários depois da morte, do falecimento do instituidor, um prazo máximo de até 30 dias, tem toda a discussão se incide ou não em TCMD, a maioria dos estados brasileiros não cobram o ITCMD sobre previdência, então também você tem um certo benefício fiscal aí nessa questão da sucessão, então previdência também é interessante. A gente eu acho que ainda vai ficar mais bonito depois, se essa lei vier a passar, se essa regra vier a passar de tributar os fundos fechados, acho que a Previdência vai ficar ainda mais bonita, porque vai manter essa estrutura tributária bastante interessante. Né? E também a gente não pode esquecer do mercado offshore, Henrique. Eu acho que você olhar, a gente não pode hoje deixar de olhar lá para fora quando a gente pensa em investimento. Né? Por diversos motivos, poupança em moeda forte, diversificação de investimentos, proteção patrimonial, né? Acho que lá fora está mais protegido do que aqui. Eu nem uso esse termo blindagem porque eu não gosto, porque não existe. Né? Blindagem é uma coisa que não existe, não adianta. Se você quiser manter posse e propriedade de um patrimônio, em qualquer momento ele é alcançado. Agora, o fato de estar lá fora é mais demorado. O Brasil não tem jurisdição para bloquear de maneira automática um patrimônio que está fora do Brasil, como faz um juiz aqui, através do Bacen Júri, aperta o botão na mesa dele, bloqueia o teu patrimônio e você tem que sair correndo atrás para tentar desbloquear e mostrar que não é bem assim a história. Então, lá fora, não. Ele é inalcançável? Não, não é inalcançável. Pode alcançar. Vai demorar mais, vai custar mais. Então, ter um pouco de dinheiro lá fora, entre outras coisas, para proteção patrimonial, faz todo sentido hoje para as famílias. Entendeu? Então, a gente falou rapidamente aqui de 4 alternativas, que são as que a gente mais usa. E tem família que tem todas, tem família que tem só uma, tem família que tem 2, tem família que tem 3, tem família que tem um pedaço em cada lugar. Então, depende. De novo,
né? Cada família tem o seu quebra-cabeça. A gente vai ajudando a encaixar. Mas essas são basicamente as estruturas que a gente tem utilizado por aqui. Muito bom. Nosso dever aqui é sermos bons alfaiates para juntar tudo isso e entregar um serviço de alta qualidade. Andréia, contigo. Você falou algumas vezes de holding patrimonial. E o patrimônio em imóveis que não está numa holding? Alguns clientes nossos têm patrimônio imobiliário que não estão alocados numa holding. Esse pacote reforma chegou a tratar desse assunto? Abriu-se um espaço para uma atualização do valor dos imóveis, já que a gente carrega eles pelo valor histórico de aquisição? Como é que vai ficar a questão do patrimônio imobiliário que não está em holding com esse pacote? Bom ponto, André. Realmente tem uma previsão e uma proposta dentro desse pacote de você poder atualizar o seu patrimônio imobiliário com uma alíquota de 4%. Ou seja, se você corrigir, trazer a valor de mercado o seu ativo imobiliário, na diferença você pagaria 4%. É bom, é ruim? Depende. Depende. Eu acho que se você tem um imóvel muito antigo, você tem outras regras no Brasil que diminuem esse ganho de capital. Então, talvez não seja interessante. Pode ser que o ganho de capital do seu imóvel hoje seja zero se você vender. Então, você dá uma investigada nisso. Aí não faz sentido você pagar imposto. Mas se você tem um imóvel relativamente novo, que você está vislumbrando vender ele num curto espaço de tempo, faz sentido, de repente, você corrigir. Para não pagar 15% de imposto quando você for vender. Pagar 4% agora. Então, eu acho que vai depender muito, mas sim existe uma previsão de você poder corrigir esse patrimônio imobiliário pagando uma alíquota relativamente baixa, né, de 4% nessa atualização. Então, dependendo da situação, pode fazer sentido, sim, fazer essa atualização, ou não. Também não é assim, é 4%, vamos fazer. Não, tem que olhar, caso a caso. Fazer conta, né? O que faz sentido, se não faz sentido. Eu acho que essa questão de carregar imóveis na pessoa física, eu também acho que assim, não é uma decisão lógica você ter uma holding para poder enfiar todos os seus imóveis ali dentro. Também depende. Isso parece conversa de depende, né? Vamos ver, veja bem. Não é isso mesmo, porque na prática é assim. Se eu tiver um imóvel que eu só tenho um imóvel que eu moro, faz sentido ter uma holding? Não precisa. Ele já está protegido, porque é bem de família. O que você vai ganhar com isso? Porque você não recebe nem renda, você não tem nenhum benefício fiscal de pagar menos imposto sobre o aluguel, você vai ter só custo. Mas vai organizar um imóvel só? Dá na mesma. Deixa 1/3 para cada filho. Se você tiver 3 filhos, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas e qual é uma pergunta também que é muito interessante. Mas qual é o tamanho para poder ter uma holding imobiliária? Nem sempre a questão é valor. É muito mais a complexidade. Você pode ter um único imóvel de 100 milhões de reais e que é o imóvel que você mora. Você não vai fazer uma holding para ter aquele imóvel, você entendeu? E você pode ter 10 salas comerciais que valem 500 mil reais cada uma, você pode ter mais um galpão, você pode ter mais um negócio ali que juntando tudo dá 20 milhões de reais. Mas você tem 30 imóveis com renda. Faz sentido você ter uma holding para isso. Você entendeu? A casa da praia, não sei se faz sentido. Não sei, aí tem que olhar. Né? Porque o que você ganharia com isso? A parte fiscal você não tem, organiza, tem a casa da praia, a casa do campo, tem a casa que eu moro, a fazenda, eventualmente, facilita. Aí tem que olhar a estrutura familiar. Tem um único filho, não precisa ter a holding. Você entendeu? Tem 2 ou 3, ok. Né? Sei lá, talvez a holding facilite esse processo, porque um imóvel vale mais que o outro, aí se eu vou deixar um para um, que vale mais hoje e amanhã vale menos, e aí eu vou ter que ficar compensando, aí vai criar uma confusão. Então, talvez possa fazer sentido. Mas, gente, nenhuma decisão é óbvia. Não tem, eu brinco um pouco, né? Não adianta você estar ali jogando tênis com o teu amigo no clube, ele fala, eu tenho uma holding, você fala, eu quero uma também. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente precisa olhar para dentro de cada família, de cada pessoa, para saber se faz sentido. Se cabe para você também a holding, ou se não cabe só para o seu amigo e não cabe para você. Então, eu acho que isso é importante. A gente, tudo, como o Henrique falou, nós somos aqui alfaiates, é tailor-made o negócio. Tem que olhar, entender, tirar as medidas, o que funciona, o que não funciona, faz os ajustes, volta, faz a prova, volta, e assim vai indo. E tem outra coisa. Na hora que você monta uma estrutura como essa, na hora que você montou, acabou, agora não falo mais desse assunto. Não. Você tem que revisitar isso o tempo todo. Por quê? Você está falando de família, que é organismo vivo, muda toda hora. Você está falando de patrimônio, que muda toda hora. Você está falando de ambiente regulatório no Brasil, que muda toda hora. Então, de tempos em tempos, você tem que olhar, será que não vale a pena? Nasceu mais uma pessoa na família, entendeu? Ou faleceu, infelizmente, uma pessoa na família. Ou eu não tenho mais empresa, agora tenho dinheiro. Como é que eu faço? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Como é que a gente olha isso? Então, precisa. Não é uma coisa estática, muito pelo contrário. Muito bom, muito bom. Vamos virar aqui o radar um pouquinho
para aqueles investidores que são assalariados de alta renda, tem aquele bonificação anual a perseguir, profissionais liberais também. Como é que fica para esse segmento tão importante aqui para a gente, da OL e para a XP, as novidades do que está por vir em termos de imposto de renda à pessoa física e aqueles investidores, pessoas físicas, que atuam com PJ? A gente pode ter um impulso adicional para a maior pejotização? Eu acho pelo contrário. Se a coisa vier do jeito que está, é o contrário. Os PJs vão pagar mais imposto. Os PJinhas, né, como a gente fala. O assalariado que recebe folha e recolhe na fonte 27,5, esse não mudou muito. Sinceramente, vai mudar na hora de você investir, talvez, mas também não, porque eventualmente o mercado financeiro, tirando a questão do fundo fechado, não teve grandes mudanças em relação a isso. Então, ou a questão da tributação de dividendos, você investir em ações, também pode ser. Mas foram essas mudanças. Agora, a pessoa que recebe o salário, entre aspas, via PJ, eu acho que aí sim, aí você pode ter uma mudança significativa, porque, na realidade, você vai ter uma isenção até R$20 mil por mês. Então, se a tua remuneração retirada da PJ for maior que R$20 mil, você vai ser tributado, mas até R$20 mil por mês você ainda continua recebendo o seu dividendo da tua empresa sem imposto, né? Isso está no projeto também, tá? Então, a gente não sabe se esses limites ainda vão é o que vai vigorar, mas é isso que está lá. Então, não é todo mundo que vai ter essa... Mas, sim, agora, se sua renda hoje já é muito maior do que isso, e você recebe isso através do PJ, aí você vai ter um impacto significativo, porque esse dividendo que antes era tributado a 0 vai ser tributado a 20%. Né? Vai ser tributado a 20%. Boa. Você falou de fundo exclusivo, você falou de previdência privada. Dependendo do valor, você acha interessante criar um fundo exclusivo de previdência para... Também pode, Andréia. É um caminho interessante também. As pessoas se entender, porque, na realidade, a previdência, só para tentar esclarecer um pouco aqui, ela tem duas etapas, vamos dizer assim. Uma coisa é o plano de previdência, né? Você compra um plano de previdência de uma seguradora e a seguradora pega aquele teu dinheiro e investe num fundo para remunerar e para cumprir as obrigações que ela tem com você, como combinado no plano. Então, tudo que está embaixo desse ambiente de previdência segue as regras da previdência. São regras determinadas pela SUSEP, nesse caso, não é a CVM. A questão aí é que até 2017, essas regras de investimento, por exemplo, na previdência, eram muito ruins, porque a SUSEP tinha umas amarras muito apertadas ali, de que não deixava os gestores de fundos do Brasil ter muita liberdade para fazer gestão, porque ela entendia que era um recurso de longo prazo, não podia correr risco. Tudo bem, ela tinha um propósito, mas o mercado mudou muito, né? E ela percebeu isso. Então, a partir de 2017, essas amarras foram começando a ser foram soltas, né? E hoje, não só de hoje, mas já de alguns anos para cá, os gestores conseguem fazer a gestão de fundos de previdência muito em linha com o que eles já fazem dos fundos tradicionais. Tanto que o mercado de previdência de fundos de previdência explodiu no Brasil, né? Então, tem hoje, sei lá, todas as casas gestoras hoje têm seus fundos de previdência. Né? Então, assim, hoje ficou muito mais fácil de você fazer gestão de previdência, inclusive de você ter uma estrutura exclusiva dentro do seu fundo de previdência. Né? Então, é possível, sim, você ter um fundo exclusivo, como uma gestão profissional, como é seu fundo exclusivo tradicional, só que dentro do ambiente de previdência. E se você tiver nesse ambiente de previdência, você vai manter o diferimento fiscal, você vai manter o diferimento de imposto para só pagar imposto quando fizer algum resgate dessa estrutura. Mas, de novo, para você pagar imposto nesse ambiente de previdência, não é você resgatar do fundo, é você tirar da previdência. Né? Tem dois degraus aqui. Um é você tirar você está no ambiente de previdência, aí você tem aqui um fundo, você resgatou do fundo e investiu num outro fundo, continua dentro do ambiente de previdência, não paga imposto. Uhum. Se eu subir o segundo degrau e tirar dinheiro do ambiente de previdência, aí é aqui que eu vou ser tributado. Então, também tem isso, ou seja, essa estrutura de previdência ela já tem um diferimento fiscal natural, independente de ter o fundo exclusivo. É importante colocar isso. Tanto que eu falo muito de que se você quer montar um fundo exclusivo de previdência para comprar fundos de investimento, um FIC, né, um FIC exclusivo, talvez não faça muito sentido, porque você já tem esse benefício de fazer uma carteira de fundos e ir trocando de fundos a hora que você quiser, sem pagamento de imposto. Eu não preciso ter a casca do exclusivo para isso. Agora, se você quer comprar papéis, ter uma gestão mais ativa, você assim, crédito privado, você é uma pessoa que gosta de olhar mercados de uma maneira um pouco mais ativa, aí faz sentido, porque você vai montar um FIM exclusivo, aí sim. Agora, um FIC exclusivo talvez não faça sentido, porque você já tem esse benefício, você vai ter só um custo adicional, você entendeu?
Eu acho que tudo isso precisa ser levado em consideração, mas é possível, sim, montar estruturas de fundos exclusivos dentro da Previdência. Perfeito. Deixa eu puxar aqui mais um tema que é polêmico e uma boa parte dos congressistas defende e vira e mexe volta à tona, que é a taxação das grandes fortunas. Então, o que pode estar em discussão sobre esse tema? Qual é a eficiência ou não dessa possibilidade e o que a experiência internacional pode nos ensinar daqueles governos e receitas que têm um olhar, assim, como direi, ambicioso para as grandes fortunas? Divide com a gente e compartilha é outro assunto que a gente tem que falar bem baixinho para ninguém ter ideia de trazer isso para dentro do pacote. Né? Porque, por enquanto, ninguém... Mas sempre tem um artista ali que vai tentar trazer esse assunto para dentro dessa discussão. Na verdade, quando começou a pandemia, a gente teve uma enxurrada de projetos de lei chegando no Congresso que tratavam desse assunto. Acho que são 35 projetos hoje que tratam disso. Você tem de tudo. Você tem tributando grande fortuna com patrimônio acima de R$1 milhão. E você tem tributando grande fortuna com patrimônio acima de R$50 milhões. Então, você tem... Assim, começa por aí. Ninguém consegue definir exatamente o que é grande fortuna. Acho que, de uma maneira estrutural, Henrique, não é um imposto muito eficiente. Porque, na prática, primeiro, como é que você vai cobrar esse imposto? Não dá para você cobrar fonte, porque, na prática, é patrimônio, não é só dinheiro. Né? Então, você vai cobrar dinheiro, como é que o banco vai recolher esse imposto? Não faz sentido. Mas e se for imóvel? O banco tem nada a ver com isso. O que vai? O cartório, o registro cartório de imóvel? Então, isso vai ser a obrigação do contribuinte. Aí você já começa, vai pagar, não vai pagar, vai recolher, não vai recolher. Então, assim, a chance de sonegação é grande. Tem muita gente que também nem tem dinheiro para isso. Tem um imóvel ali, e não tem liquidez. O que vai fazer para pagar? Como é que vai fazer para pagar esse imposto? Né? Começa por aí. Segundo, que você pode incentivar justamente você de novo ir para um caminho que você está tentando evitar, que é da pouca transparência, fuga de capitais, um monte de coisa que você pode fazer em relação a isso. Até o início da pandemia, se alguém perguntasse para mim, eu ia dizer, esquece, isso está morto enterrado no Brasil, nunca vai passar. Hoje eu não posso dizer isso, né? Eu acho que o mundo hoje está longe de estar normal, já não está há muito tempo, então a gente pode esperar que venha tudo de onde vier, mas eu acho que ainda é difícil esse assunto, porque, como você falou, do ponto de vista internacional, pelo menos por enquanto, ou pelo menos o que a gente tinha até o começo de 2020, eram os países saindo desse tipo de imposto, porque percebeu que, em muitas situações, você gastava mais dinheiro para poder controlar e arrecadar o imposto do que a própria arrecadação em si. Assim, não fazia sentido você pagar para arrecadar imposto, você não era eficiente isso. Agora, de novo, com esse mundo do jeito que está, com os países precisando arrecadar, você precisando eventualmente fechar as contas, você precisando ter todo esse apelo de você trazer a parcela mais rica da sociedade para contribuir, né, para você distribuir um pouco mais a riqueza, de você taxar, você tem todo um movimento, principalmente nos Estados Unidos, dos próprios milionários pedindo para pagar mais imposto. A gente não sabe onde isso pode chegar. Tá? Eu ainda acho muito difícil que esse assunto evolua no Brasil, tá? Mas eu não acho impossível. Mas não dentro desse pacote. Eu acho que aqui não. Aqui eu acho que não. Eu acho que não é ali que vai se discutir isso, tá? Eu acho que isso pode vir paralelo ou um pouco mais para frente, ano que vem, talvez, não sei. Porque toda hora isso fica tentando voltar, né? Fica tentando voltar. Vamos ver. Mas eu ainda acho que é difícil, que é um assunto que não é simples, não. Não é um assunto simples. Nem simples de passar ali, né? Tem essa. Nem simples de você aprovar no parlamento, ali no Congresso, esse tipo de assunto, entendeu? Então, mas não acho que isso vai ser discutido dentro desse pacote. Eu acho que não. Acho que aqui está se preocupando muito mais em imposto sobre a renda do que imposto sobre o patrimônio. Tá? Então, eu acho que o foco é outro. Deixa eu pegar um gancho final. A gente está chegando aqui a quase 1 hora de bate-papo. O tempo voa, mas se me permita mais uma pergunta. Claro. De um tema que eu puxei aqui do bolso do colete. É um tema controverso que vira e mexe e volta à pauta. O próprio Paulo Guedes, em muitos momentos, manifestou o interesse e um olhar significativo para CPMF ou algo parecido, né? Um imposto fiscalizatório eletrônico e que poderia, com uma alíquota bem dimensionada, trazer vantagens para a Receita em termos de controle.
esse animal aí da CPMF ou algo parecida pode voltar aqui a nos visitar? Ele não desiste, né? Ele não desiste. Acho que toda hora que ele pode falar desse assunto, ele fala. Sinceramente, eu não acredito nesse momento que a gente consiga aprovar uma CPF. Existe muita restrição em relação a isso. O próprio Congresso não aceita esse tipo de discussão. Eu sinceramente, acho que não é uma coisa que passe muito fácil hoje, não. Eu acho que vai se tentar outros caminhos, ainda que não o governo, né, mas o ministro defenda esse tipo de imposto. Mas eu acho que o ambiente político que a gente tem hoje é quase impossível passar um imposto desse nesse momento. Então, eu acho que isso ele pode continuar tentando tanto que ele quiser, mas eu não sei se ele consegue ter sucesso nessa demanda dele, não. Eu acredito que não, porque você tem um ranço muito grande ainda desse imposto no Brasil. E, na realidade, é assim, gente, tem gente até que discute, né, que esse imposto até é um imposto justo, porque é fácil de cobrar, é fácil de controlar, você evita a sonegação, porque é direto na conta, você diminui muito a questão da sonegação. O problema é que é mais um, né? É sempre isso. Então, assim, não se fala, eu vou pôr CPMF, mas eu vou acabar com o PIS e COFINS, eu vou acabar com o imposto de renda, eu vou acabar com isso. Não, você só agrega coisa. Então, é difícil você discutir uma mudança na nossa grade tributária quando você sempre faz a conta e você chega ao conclusão que está sempre aumentando a carga tributária, né? E não diminuindo. Mas, sinceramente, eu até acho que nem tem espaço nesse momento para diminuir a carga tributária, mas podia pelo menos não aumentar, né? Essa é a questão, mas não adianta. Então, essa conversa fica difícil quando você tem um ambiente como esse, entendeu? Eu acho que eu tenho muita dúvida se ele teria sucesso nessa demanda dele por enquanto. Eu, particularmente, não acredito. Perfeito. Perfeito. Andréia? Renato, como o Henrique mesmo falou, o tempo voou, a gente nem sentiu o tempo passar, também é um assunto que realmente interessa muito a todo mundo. Normalmente a gente encerra as nossas lives pedindo ao convidado para deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente das pessoas que assistiram aqui o nosso bate-papo. André, o que eu tenho falado muito para as pessoas hoje é que a gente precisa ter um pouco mais de paciência para tomar as decisões em relação a essa questão da reforma tributária. Hoje ainda não dá para sair tomando decisões muito definitivas. Eu tenho um fundo exclusivo, eu vou desmontar meu fundo. Não precisa agora. Eu tenho uma empresa offshore, que a gente acabou não falando muito, mas eu vou desmontar porque vai ser tributada a empresa offshore. Também não precisa. Calma, tem que ter muita calma nessa hora. Tá? A gente vai passar por um processo agora em agosto, setembro, ali no Congresso, principalmente na Câmara, para discutir esse assunto. Acho até que isso pode passar rapidamente na Câmara. Tá? Não dá para garantir nada, mas acho. No Senado, a brincadeira é outra. Eu não sei se é tão fácil assim de passar. O ano, historicamente no Brasil, a gente sabe que um ano anterior ao ano de eleição, do ponto de vista legislativo, ele é sempre mais curto. Chega ali em outubro, o Congresso começa a tocar a bola de lado, ninguém quer botar a mão em questões espinhosas, entendeu? Então, assim, se esse projeto não passar até setembro, ou tudo for aprovado, eu não sei se consegue ser aprovado esse ano. Então, assim, não adianta a gente querer brincar de adivinho. Claro que está aí. Eu, particularmente, acho que a chance de passar não é pequena. Tá? Se hoje eu tivesse que falar qual é uma chance maior de passar ou não passar, na Câmara, principalmente, eu acho que a chance de passar é maior do que de não passar. Mas, ainda assim, tem que esperar. Pelo menos a coisa clarear um pouco. Né? Como eu disse, a gente só tem um projeto preliminar, nem é o projeto oficial ainda. Então, isso vai ser discutido ali na volta do Congresso do recesso, e aí a gente vai começar a entender um pouco mais e tomar os passos que precisam ser tomados, entendeu? Como eu gosto de dizer, não precisa fazer nada, mas também não precisa dormir, né? Tem que ficar atento, escutando as coisas, conversar bastante com vocês aqui da AOL, a gente municia vocês com informações, né, com cartas, vídeos, a gente tem feito isso bastante, com as lives que a gente faz com os profissionais que cuidam desse assunto. Então, assim, muita coisa a gente traz para vocês aqui, para ajudar vocês justamente nessa tomada de decisão. Então, acho que a mensagem é essa, muita calma nessa hora, tá? Respira fundo, e não vai demorar muito para a gente saber o que vai acontecer. Perfeito. Aliás, a gente agradece a munição que vocês mandam, é de excelente qualidade. Queria agradecer muito a sua presença, Renato. Super obrigada por ter aceito o nosso convite. Vou passar aqui a palavra para o Henrique Busquá, que vai fazer o encerramento, e a gente se despede do pessoal. Pessoal, boa noite a todos. Foi muito bom esse bate-papo. Acho que o Renato contribuiu com alguns olhares, alguns aspectos que às vezes passam despercebidos. Então, quero agradecer muito a sua presença, Renato. Foi um prazer, gente.
a todo o apoio, suporte e qualidade do time do XP Private. A gente aqui da OL é muito próximo, a gente usa a inteligência e a capacidade global do XP Private, e é muito importante que todo investidor, suas famílias, suas empresas, tenha um plano de voo. Esse plano de voo é uma jornada de vida. Vale tanto para os investimentos líquidos, para os investimentos alternativos e também para efeitos patrimoniais, sucessão, empresa, estrutura de famílias. Tudo isso tem que ser cuidado de uma forma racional, disciplinada, com ajustes sempre que necessário, como também o Renato explicitou. Então, o time aqui da OL está preparado para ter uma conversa franca, objetiva, com cada família, para pensar junto, de uma forma criteriosa, profissional e inteligente. Então, podem contar com o nosso time aqui. Uma boa noite a todos, até a próxima live, e é muito bom tê-los aqui. Tudo de bom. Saúde para todos. Boa Renato, noite, até breve. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Um Muito abraço a obrigada todos. mais uma vez. Tchau, tchau.